Bom, boa noite. Estamos começando agora a nossa transmissão com a nossa live, Fascismo, a Linguagem da Violência, organizada pelo Tempo, que é o nosso grupo de pesquisa Território, Movimentos Sociais e Relações de Poder. Nosso grupo é cadastrado no CNPq, ligado ao Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Formação de Professores, ao Programa de Pós-Graduação de História Social. Estamos transmitindo agora pela nossa página do Facebook e estarei também, essa live vai estar disponível depois do nosso canal do YouTube, do Grupo Tempo, Território, Movimentos Sociais e Relações de Poder. O Tempo ele compreende investigações relativas à forma de Estado, poder, grupos sociais, formal e informalmente organizados, considerando as interrelações intergrupais, identificando no espaço e no tempo as relações de poder, como inerência a qualquer forma de relações sociais. As preocupações nossas se debruçam sobre instituições públicas e privadas, governamentais ou não, as relações cotidianas entre o interior de diferentes movimentos e grupamentos sociais, as formas de identidade, organização, demandas e contradições, incluindo as manifestações rurais e urbanas, revoltas, golpes, revoluções, lutas de emancipação, de forma a permitir sempre a interseção entre as dimensões políticas, econômicas, culturais, religiosas, de forma plana e totalizante. O homem não é só sujeito, mas também objeto do poder social, entendido como relação entre os homens, não apenas de forma individual, mas também coletiva. Nós passamos agora à apresentação dos nossos integrantes da mesa de hoje, o professor Ciderran Lourenço Neto, que é graduado em História pela UF, mestrado em Ciência Política pelo IUPERJ e doutorado também em Ciência Política pelo IUPERJ. Ele é professor associado da UERJ, membro do corpo docente do PPGHS, e do Tempo, e as suas linhas são Estado e Desenvolvimento no Brasil, Relações Internacionais, Imigração e Diplomacia no pós-30. A professora Cristiane Leidler é graduada em História também pela UF, mestre em História pela UF e doutora em Ciência Política pelo IUPERJ. É professora associada também do Departamento de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação de História Social, realiza pesquisa na área de relações, da história das relações internacionais, história econômica, do pensamento político e econômico do Brasil. A professora Ana Carolina Pereira é doutora em História pela UF, também é professora do nosso Programa de Pós-Graduação de História Social, e professora voltada, dedicada para a história contemporânea, em história, relações entre história, literatura, cultura e sociedade russas, história da Europa contemporânea. E a professora Caroline Alamino, que é doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em História também pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, e professora do nosso Departamento de Ciências Humanas, integra também o grupo de pesquisa Tempo e o Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, voltado para a pesquisa, governos Vargas, o presídio político, educação e história, livros didáticos, patrimônio históricos, jogos digitais e ensino de história. São essas as pessoas que nós temos hoje, com muita honra, muito prazer de estar aqui nesse momento para discutir um pouco uma questão que antes era só objeto de estudo do livro de história e que se faz hoje presente nos nossos tempos modernos. Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Cristiane, que dará início à sua apresentação. Cris, a palavra é sua. Obrigada. Pronto, liguei. Estão ouvindo? Gente, estou com saudade de vocês. Vamos lá. A gente tem uns 10 minutinhos, Gelson, é isso? Então, vou primeiro agradecer ao grupo, ao Tempo, pela organização dessa live, porque eu acho que o assunto é muito urgente, É urgente que a gente trate de um assunto que é, ao mesmo tempo, um conceito que para a gente faz muito sentido, para a gente que é historiador, que é professor de história, mas, ao mesmo tempo, a gente usa o tempo inteiro também como um adjetivo de determinados movimentos políticos, usos e mecanismos políticos. Eu vou tentar falar de fascismo
remetendo ao fenômeno do fascismo na sua origem, porque eu acho que é ali que a gente busca os elementos principais que constituem esse conceito, que a gente vai usando e vai tentando, a partir dele, também orientar nossas ações e perceber, né, o quanto desse conceito ele inspira, né, outros movimentos e qual o legado, né, daquele fenômeno que aconteceu no início do século XX, quais foram os seus usos, qual é o legado e o que a gente precisa perceber nessa discussão. Então, eu vou voltar antes da Primeira Guerra Mundial para tentar definir que o século XIX, que é o século de expansão do capitalismo no mundo, né, ele é um momento que, ao mesmo tempo, o Ocidente europeu e os Estados Unidos, e também a América Latina, tem bastante esperança, né, e crença no progresso, na ideia de progresso da civilização, de progresso humano, de bem-estar, de maior produtividade, quer dizer, nunca houve tanta evolução tecnológica tão rapidamente. É um século espantoso, né? E essa construção, né, de um mundo que é, ao mesmo tempo, um mercado, todo ele integrado, por novos meios de comunicação, novos meios de transporte, ele traz dois desafios grandes já no final do século. O primeiro desafio é a competição entre as nações. E essa competição gerando uma corrida armamentista, que preocupa os europeus, na verdade. O outro desafio grande é o conflito entre o capital e o trabalho. Quer dizer, é o conflito propriamente que surge da possibilidade da organização operária, da industrialização e da urbanização, das massas populares se organizando por meio de sindicatos. No caso da Alemanha, também por meio do Partido Socialista, mas antes ainda do Partido Socialista, os partidos anarquistas, que tinham muita capilaridade entre trabalhadores. Então, esse mundo de progresso capitalista do século XIX, ele tem dois grandes desafios, e a esses desafios correspondem ideologias, né? Então, a gente tem, no final do século XIX, um pensamento socialista vigoroso, né? E conseguindo penetrar no movimento operário, e sobretudo na Alemanha, e, por outro lado, um pensamento nacionalista que busca a adesão das sociedades para os projetos armamentistas, expansionistas, colonialistas, né? E aí o maior desafio para o equilíbrio desse mundo é efetivamente o desenvolvimento da industrialização alemã e do poder do capitalismo alemão no final do século XIX. Então a gente tem, eu acho que essa civilização próspera, né, e confiante na ideia do progresso, né, e no seu progresso, e essa civilização, ao mesmo tempo, tem desafios muitíssimo profundos e graves, e, por fim, esses desafios se encontram na Primeira Guerra Mundial. Então, falar do fascismo, a gente tem que falar dessa estrutura, que a Primeira Guerra Mundial é um momento culminante de sua destruição efetiva, né? Então, o fascismo é um experimento político novo, moderno, que surge da desestruturação daquela civilização do século XIX, do racionalismo do século XIX, do progresso do século XIX. Então, vou para a história do Mussolini especificamente para tratar disso. O Mussolini foi um socialista. Ele era do partido, foi um socialista, ele era do Partido Socialista antes da guerra. Em 1914, o Partido Socialista tem uma posição majoritária da não entrada da Itália na guerra. A Itália, a princípio, se mantém neutra, embora participasse de uma aliança militar, ela se mantém neutra na guerra. E há um segmento da sociedade italiana, entre os capitalistas italianos, entre liberais, que desejam participar da guerra. E, nesse momento, também dentro do Partido Socialista, há um racha, e Mussolini faz parte daqueles que acha que a Itália deve participar da guerra, não deve se omitir diante da guerra, porque senão vai
ao final da guerra, não só não terá direitos a negociar a nova estrutura de poder na Europa, como também parecerá uma nação mais frágil diante dessa competição internacional. Então, ele rompe com o Partido Socialista depois de escrever um artigo em que ele colocava essa posição de que a Itália não devia permanecer omissa ou neutra, ou que a neutralidade, pelo menos, fosse uma neutralidade ativa, que ela se posicionasse diante das alianças e na guerra. Então, ele rompe com o Partido Socialista e, imediatamente, também, ele consegue escrever num jornal liberal importante, num jornal nacionalista, na verdade, o Popolo d'Italia, né? E a Itália entra na guerra e Mussolini vai para a guerra. Mussolini é ferido em 1917. Aí, 1917 é um momento da guerra que é um momento de exaustão completa das potências, né? Então, na fronteira da Itália com a Áustria, a gente tem ali um impasse e que nenhum dos dois estados tem fôlego, né? Em termos de mobilização, de recrutamento, de mobilização de suprimentos, não tem fôlego para uma batalha mais decisiva e, portanto, esse impasse que já se vê na fronteira ocidental, também na frente oriental das guerras, e no caso da Itália e da Rússia, a gente tem muitos relatos de deserções, né? Então, esse é um momento de derrota de todo mundo, né? Quer dizer, todos os estados nacionais estão efetivamente sem conseguir manter o seu esforço de guerra. E por conta disso, na Rússia, a gente tem a queda do czar e a Revolução de Outubro. Tem um historiador chamado Lawrence House que ele diz que 1917 é o momento em que os estados nacionais perdem a sua frente interna de luta. Ou seja, 1917 é o momento em que os movimentos sociais começam a ser muito fortes e desestruturam também o poder político internamente em cada país. Então, são os movimentos operários, greves, manifestações. Então, em todos os países há cada vez uma corrente maior de opinião contra a guerra, contrária à guerra, que fortalece o movimento operário. Ao mesmo tempo, a gente tem uma revolução. Então, tem uma inspiração para o movimento operário depois da revolução. Bom, o desfecho da guerra a gente conhece, quer dizer, do impasse, a entrada dos Estados Unidos foi definidora do final da guerra, e, portanto, boa parte dos países europeus vivem uma degradação muito grande das suas estruturas sociais, econômicas e políticas neste momento. E, portanto, quando a gente fala em crise, esta é uma crise real, e ela é uma crise aguda, não só do ponto de vista material, do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista filosófico, da forma de ver o mundo, porque aquele mundo do século XIX, ele gerou esse morticínio da Grande Guerra, é um trauma, efetivamente. Né? Então, o Stefan Zweig, quando ele fala da Áustria, do pós-guerra, que a Áustria vive uma grande inflação, igual a inflação alemã de 23, ela vive em 19. E quando ele menciona isso, que ele descreve como as famílias perderam seu patrimônio, vendiam tudo, quer dizer, os grandes capitalistas de outros países iam para a Áustria para comprar tudo a preço de xepa, né? E as cidades arrebentadas, sem nenhum tipo sem nenhuma manutenção, o sistema ferroviário também terrível. Então, ele fala disso com uma tristeza muito grande e chega à seguinte conclusão: a juventude olhava para os pais e olhava para as gerações anteriores e não via ali nenhuma autoridade. Então, os anos 20 são anos de experimento, são anos de negação da cultura anterior, né? Então, eles são anos de invenção. É uma década do modernismo, de outra linguagem cultural e de outros experimentos. E, do ponto de vista da ordem política, a gente tem esses dois experimentos que polarizam o cenário na Europa, que é o experimento da revolução operária, né, da possibilidade da construção de um sistema, né, governado pelos trabalhadores, e, por outro lado, o surgimento do fascismo.
Então, terminada a guerra, o Mussolini ele cria um grupo com 54 ex-combatentes da DIT, que eram da tropa de choque, ele cria um grupo chamado Fasci di Combattimento. E esse grupo, então, ele surge como um grupo político. Se vocês perguntarem qual é a ideologia do fascismo do ponto de vista de um programa de governo, não há, porque ele começa com alguns objetivos que são objetivos próximos ao socialismo, assim como no nazismo na Alemanha, quer dizer, a ideia é você ter adesão popular contra o bolchevismo, contra o movimento operário socialista, e a favor de um novo movimento que seja nacionalista. Então, a princípio, tem alguns objetivos que são objetivos em favor de trabalhadores, porém, ele transita disto para um diálogo muito próximo com as elites liberais. Então, há discursos dele posteriores, há textos, artigos no Il Popolo, que são artigos liberais depois disso, mas o fato é que este grupo pequeno, ele tem o Mussolini chega a se candidatar nas eleições de 19, mas ele perde para os socialistas, e entre 19 e 20, o Partido Socialista na Itália cresce muito, e ele cresce muito eleitoralmente, ocupa muitas cadeiras no parlamento, o parlamento fica dividido, e isso leva a uma crise política e uma dificuldade de formação de maiorias, de governabilidade, numa situação de caos social, em que os ex-combatentes, um pouco inspirados pelo Mussolini, começam realmente a se organizar em grupos, muitas vezes vão ser até pagos por comerciantes locais, para combater os operários em suas greves e suas manifestações. 1919 e 1920 são anos de intenso movimento operário, com muitas greves, muitas paralisações, muitas ocupações de fábrica. E é neste momento político, né, nessa vibração política, que o fascismo cresce combatendo o operariado. Aqui, combatendo o movimento operário, né? E o Partido Socialista depois se divide entre socialistas e comunistas, e os socialistas vão se dividindo, e, ao contrário, os nacionalistas, camisas pretas do fascismo, vão se reunindo cada vez mais neste combate, crescem, ganham a adesão de pequenos proprietários rurais. Um minutinho para... Já está. Você concluindo. Então, é isso. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que este movimento político, ele surge, que a gente tem uma referência muito clara quando fala de fascismo, sobretudo a nossa referência é o nazismo, é o alemão, mas tanto o alemão quanto o italiano, eles começam combatendo o comunismo, combatendo o movimento dos operários, que neste momento histórico especificamente tem uma inspiração com a Revolução de Outubro e, portanto, tende a acreditar no propósito de tomar o poder para construir um poder dos trabalhadores. Então, é este o combate do fascismo, e é este combate do fascismo que tem, depois, outros usos, mesmo em governos não fascistas. Então, só, por exemplo, para citar as formas políticas de perseguição, de eliminação do jogo político da oposição socialista, por exemplo, no macartismo durante a Guerra Fria, que também é inspirador da nossa UDN, né? Então, há determinados métodos da perseguição política, do combate ao socialismo, que eles vão depois se reproduzir em outros cenários, em outros movimentos também específicos. Falei demais, 19 minutos, meu Deus. É que 10 minutos é só para ficar livre do nervoso. Obrigada. Não, Cris, e assim, eu não quero ser draconiano com relação à questão do tempo, né? Você poderia concluir a tua argumentação, o teu pensamento sem problema, só para a gente poder ter o espaço, né, para cada um poder apresentar e ter o espaço do debate no final. Mas você sabe que só agora que eu percebi que tem um reloginho aqui em cima, eu não estava olhando, foi bom, senão eu tinha ficado nervosa. Bom, mas depois a gente vai voltar para discutir mais questões também, tá? Bom, vou passar então a palavra agora para a Ana Carolina, né, para ela poder seguir a apresentação, e depois a gente retoma o nosso bate-papo.
O Guenin, liga o Perdão, microfone. eu dizia justamente que eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu participo de uma live. Você vê que eu não sei nem acionar o microfone direito. Vocês me perdoem, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Estou um pouquinho nervosa, mas a gente leva até o fim. Eu queria falar, eu fiquei pensando sobre o título, né, dessa comunicação, que é, né, o fascismo, a linguagem da violência. Então, falar um pouco sobre essa questão da violência que está realmente, que é algo inerente aos movimentos fascistas, e está no cerne desses movimentos e das paixões fascistas, né? A violência, a glorificação da violência, da ação direta, né, de uma liderança forte, ali como um ponto em comum que os movimentos fascistas têm, né? Em relação a essa violência, primeiro eu queria enfatizar aqui, destacar a frase de um militante fascista dos anos 20. E ele fala assim: o punho é a síntese da nossa teoria. Então, como a Cristiane estava falando, né, não são movimentos ligados, né, a programas muito bem estruturados, não são movimentos preocupados com a teoria política, ligados a sistemas filosóficos sofisticados, alguma coisa muito mais. Os movimentos fascistas têm essa característica, né, de serem muito mais figadais e passionais do que racionais, né? Então, uma paixão que se mobiliza continuamente, né, é o ódio contra um inimigo interno, um inimigo externo, um inimigo real ou um inimigo imaginário, né? Então, o próprio inimigo como um fator de mobilização, né? E essa mobilização é a mobilização figadal, né, da paixão destrutiva e da violência que figura aí como uma violência moral, como uma violência legítima na medida em que ela defende a nação, expurgando os seus inimigos, expurgando aqueles que a estão maculando e enfraquecendo, né? Então, essa questão do punho, né, como a síntese da nossa teoria. Nós não somos homens de palavra. De palavra quer dizer, nós não somos homens de teorias. Nós não somos intelectuais. Nós somos homens de ação. Isso é interessante. Eu estava pensando, né, pensando sobre essa questão da violência dos movimentos fascistas, essa questão da glorificação da violência, né, e de se aceitar a violência como um método legítimo para o enfrentamento político, né, um método privilegiado, né, quando se trata do enfrentamento político. Me veio, né, uma imagem recente que circulou o país todo e toda a imprensa, que é daquela senhora, né, bradindo um taco de beisebol escrito Rivotril, né? Então, como é que você quer dizer, qual é o ansiolítico, né? Qual é o elemento que vai pacificar o conflito político? Uma marretada na sua mão, né? Um bastão de beisebol na sua cabeça, né? Então, essa lógica, mais uma vez, da ação direta, essa lógica que glorifica a violência, né? Essa violência ela tem várias facetas, né? E uma delas, acho que está muito intimamente ligada ao caráter antiliberal do fascismo. Um caráter antiliberal, esse antiliberalismo estava muito em voga, que, como a Cristiane apontou, né, é uma sucessão de crises. Então, se colocava estava circulando uma noção e um sentimento muito forte de que o Estado liberal democrático não tinha condições de encaminhar essa crise. Ao contrário, né, essa civilização liberal foi justamente o que teria lançado a Europa numa crise sem precedentes, num horror absoluto. Então, a ideia de se formular um projeto alternativo de nação, né? E propor uma nova união nacional, uma nova forma de integração. E um caráter muito importante, voltando aqui, né, esse antiliberalismo, o liberalismo político. Eu quero falar especificamente do liberalismo político como alguma coisa que estava muito desacreditada,
né? E ao qual a violência fascista vai se opor, né? Vai propor realmente uma alternativa. O liberalismo ele aposta muito na solução de compromisso, né? O fascismo tem grande desprezo pela solução de compromisso. O liberalismo ele é baseado na solução de compromisso, ele é baseado na ideia de que você pode ter uma sociedade diversa, né, onde essa diversidade de opiniões, né, de estilos de vida, de visões de mundo, de crenças religiosas e políticas, enfim, podem conviver de maneira não violenta, né? Podem entrar em confronto, mas dentro da lógica de um confronto que se dá pelo debate, que se dá pelo argumento, que se dá, né, de maneira civilizada, quer dizer, não precisando recorrer à violência bruta, né? E o fascismo já tem realmente outra visão, né? Eles acreditam, por exemplo, que os debates parlamentares, né, são desagregadores, porque você tem um conjunto muito grande de opiniões e de interesses, e o que você tem que ter, na verdade, de acordo com a lógica fascista, é uma integração. O facho, o feixe, né? O maço, uma unidade, né? Várias partes compondo um todo íntegro, orgânico, uma vontade única, uma liderança única, que necessariamente expurga os seus inimigos, aqueles que são identificados como inimigos, aqueles que são identificados como ameaças, aqueles que são identificados como diferentes. E contra eles pode-se bradir quaisquer armas, né? E pode-se usar da violência, inclusive quando esses regimes chegam ao poder, né, da violência estatal, organizada, né, a partir do Estado, a partir de cima. Essa noção, né, de que o diálogo, né, a resolução não conflituosa ou não violenta dos conflitos é alguma coisa pusilânime, é alguma coisa que é alguma coisa hipócrita, fraca, e que finalmente não conseguiria resolver a ameaça que pairaria sobre a Europa, que era essa ameaça comunista, né? Nós temos o inimigo, só para dar uma referência aqui, o Robert Paxton, né, em quem eu estou baseando em grande medida a minha fala, ele aponta isso, que essa violência fascista, ela tem mensagens codificadas, né? E basicamente, uma mensagem fundamental é essa: olha, há um ascenso do comunismo, do inimigo comunista, e o Estado liberal e democrático não consegue dar conta desse inimigo. A gente precisa da força, a gente precisa de uma liderança forte para fazer frente a esse inimigo, para fazer frente a essa ameaça, né? Então, essa violência ela é exercida, em grande medida, né, por forças paramilitares, uma violência que vem de baixo, né? Uma violência popular, né? Uma violência ligada a esses, né, aos arruaceiros de camisas coloridas, de camisas pretas, no caso da Itália, de camisas pardas, no caso da Alemanha. Mas ela também, essa violência não é só uma violência, primeiro, ela não é só uma violência de baixo, porque ela começa a ser exercida de cima também, né, uma vez que esses movimentos controlam o aparelho de Estado. E essa violência ela não é só uma violência caótica, é uma violência que tem método, e tem também, ela é exercida de uma maneira muito racional, a partir de uma racionalidade burocrática, né, a partir de muito método e muita organização, quando você olha, por exemplo, para o Holocausto, né, que segue realmente o que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, né? Tem um livro também excelente do Bauman, que se chama Modernidade e Holocausto, né? Como essa violência genocida, ela tem o seu método, ela tem a sua organização e ela tem a sua racionalidade burocrática, que segue, inclusive, muito, né, os campos de concentração, os campos de extermínio, são chamados de fábricas da morte, né, porque se segue muito essa racionalidade industrial, né, de se produzir o maior número de cadáveres possível, no caso, né, o que você está se produzindo ali são cadáveres, o que está se produzindo, a produção em série é uma produção em série de cadáveres, né,
no tempo mais reduzido possível, com o menor custo possível. Então, mais uma vez, né, essa violência ela tem um caráter paramilitar, mas ela também passa a ter um caráter, vamos dizer, institucional, estatal. E essa violência tem esse caráter arruaceiro, principalmente com os grupos paramilitares, que são, por exemplo, a SA foi, logo em 1934, foi completamente debelada pelo regime nazista, né? O Ernest Röhm e outras lideranças da SA foram assassinados, né, quando passou a ser visto como um incômodo e uma ameaça, né? Então, essa violência ela também tem uma sistemática, ela também tem uma racionalidade, uma racionalidade nesse sentido, né? Ela é organizada, ela é burocratizada, ela tem ali uma eficiência burocrática e uma organização burocrática que permite, por exemplo, que você mate uma população quase, né, de 6 milhões de pessoas, né? Eu queria... Quanto tempo eu tenho? Peraí, ainda tenho um tempinho. Eu queria chamar a atenção para uma frase do Mussolini sobre... Você tem 5 minutos. Opa, então vou tentar encerrar aqui. Eu queria chamar a atenção para uma frase do Mussolini, que ele fala, ironicamente, né, nos anos 20, ele fala que uma horda de bárbaros estendeu suas tendas no interior da nação, se referindo a eles mesmos, né? Vocês liberais, vocês espíritos sensíveis, democráticos, refinados, né, intelectualizados, vocês nos veem como os toscos, os bárbaros, os violentos, pois, enfim, a horda de bárbaros estendeu suas tendas no interior da nação. Ele estava falando isso de uma maneira muito triunfal, né, e irônica. E isso me remeteu também, sabe, pegar algumas coisas, né, da violência da extrema-direita hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né, dessa glorificação da violência mesmo, dessa lógica da violência, né? E essa violência fascista, não estou comparando, equiparando o que a gente tem hoje ao fascismo, mas há algumas identidades. Eu acho que uma identidade fundamental é essa lógica da ação direta, a lógica da violência, a lógica de uma liderança forte e autoritária a quem se deve obedecer de maneira quase cega, né? E devota. Eu lembrei, né, quando o Mussolini falou, quando o nosso presidente, né, o Bolsonaro, falou, também zombando, também num tom de zombaria, também num tom de ironia, ele falou para a imprensa: olha, vocês têm que aceitar, o Johnny Bravo venceu as eleições. Eu venci, eu sou o Johnny Bravo e eu venci as eleições. Então, essa ideia, né, de que é a hora e a vez do homem comum, do homem que não do homem que não está necessariamente ligado, né, do homem que não tem necessariamente o intelecto mais refinado, do homem que não cultiva necessariamente, né, as paixões, pode cultivar as paixões menos inglórias, mas é esse homem comum que não é refinado necessariamente, mas que sabe o que fazer, né? O fascismo também tem esse caráter, né? Enquanto o liberalismo enfatiza o diálogo, enfatiza a complexidade, enfatiza a diversidade, o fascismo vem reduzir a complexidade política, reduzir a complexidade humana, né? É tudo muito fácil, é um caminho reto, né? É um caminho reto, e quem tiver nesse caminho, quer dizer, quem tiver atravessado nesse caminho deve ser eliminado da maneira mais simples, mais rápida e mais fácil possível, quer dizer, através de um ato de violência. E, finalmente, só para também falar de uma frase aqui do Mussolini, que eu acho lapidar nesse sentido, né, da linguagem da violência, eu vou ler um trecho do Robert Paxton, da Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. E ele fala assim: poucos meses antes de se tornar o primeiro-ministro da Itália, Mussolini respondeu de forma truculenta a um crítico que exigia saber qual era o seu programa, né, qual é o seu programa de governo, qual a sua ideia. E ele falou: os democratas do El Mundo querem saber qual é o nosso programa? Nosso programa é quebrar os ossos dos democratas do El Mundo, né? Então, qual é o seu programa? Meu programa é quebrar os seus ossos. Esse é o meu programa.
Qual é o seu programa? Meu programa é um punho, né? Então, mais uma vez, né? Essa ação resoluta, violenta, que considera que o diálogo, que a diversidade, que a tolerância, que o racionalismo, que a razão universal e abstrata é alguma coisa que enfraquece o indivíduo, enfraquece a nação e que não consegue, pela sua fraqueza, pela sua falta de decisão, pela sua covardia ou suposta covardia, né, encaminhar a crise terrível em que a Europa tinha mergulhado e encaminhar soluções, né, para manter a ordem, a lei e a ordem diante, né, da ameaça comunista. Então, isso isso também explica, e só para terminar mesmo, né, porque muitas pessoas, essa violência, esses excessos, né, violentos dos fascistas não teriam prosperado se não tivesse uma aquiescência mínima, né, do establishment, né, dos homens, das elites tradicionais, da institucionalidade, da própria institucionalidade, né, de agentes do Estado, de policiais, de magistrados, né, de homens de negócio, que ou aqueceram ou muitas vezes apoiaram os nazistas, e do homem comum mesmo, né, daquela classe média conservadora que não necessariamente estava disposto a radicalizar, mas essa noção, primeiro, de que essa violência garantiria, né, essa ação resoluta e violenta garantiria a segurança contra os terroristas, contra os comunistas, e principalmente que essa violência não recairia sobre si, quer dizer, ela vai recair sobre o outro, ela vai recair sobre o inimigo, ela vai recair sobre o inimigo da nação, não sobre mim. Então, eu a tolero. Né? Isso é muito importante também para a gente entender não, como essa violência se expandiu, se afirmou e se alastrou, né? Porque ela passou por aqueles que a abraçaram, né, de forma absolutamente entusiasmada, e passou por aqueles que a aceitaram como um mal menor, ou, enfim, que aqueceram, né, diante disso. Então, eu vou, para terminar aqui, para não me estender muito, é isso. Obrigada. Carolina, até porque eu acho que é importante, depois já apareceram algumas questões aqui para a gente depois ter o debate, e aí com certeza a gente vai voltar a discutir, porque eu acho que tanto você e a Cristiane até agora já sinalizaram uma coisa importante. Né? O fascismo, ele é anti-iluminista, né? Ele é um inimigo da razão, né? E você tem justamente nesse momento, né, o liberalismo e o socialismo, que são filhos ainda do iluminismo, que da vertente que caminhou junto até 1848, que depois se radicaliza e rompe, mas que nesse momento, após a Revolução Russa, você passa a ter um conflito muito maior. Né? E aí parte desses liberais, como você acabou de dizer, apoia o fascismo ou aceita como um mal menor, exatamente para tentar impedir o avanço da Revolução, ou impedir o avanço do que seria o comunismo. Eu acho que essa é uma questão para a gente poder entender também, né? E aí pensar o que acontece tanto na Itália como na Alemanha no passado e entender um pouco do que está acontecendo no Brasil, né? Também. Eu acho que é bom pensar, quando você fala que o adversário deve ser quebrado, me veio logo à mente, e vai ser quebrado, e daí? Né? Mas, enfim... Eles oferecem como antídoto, né, a Revolução Social. Isso, né? A gente vai pensar... E essa ideia de que o liberalismo, a democracia, no caso, a República de Weimar, jamais seria capaz de fazer frente a essa ameaça. Então tem que ter um homem resoluto, uma vontade única, integrada e que não hesita em usar a violência. Então, aí a gente vai pensando, vai amadurecendo essas questões para a gente trabalhar daqui a pouco. Vou passar agora a palavra para o Ciderhan, né, para ele fazer a sua apresentação. Cid. Ok. Boa noite. Para quem vai ver depois, bom dia, boa tarde, enfim. Eu vou... Na verdade, tem duas coisas que tanto a Cristiane quanto a Ana já citaram. Eu vou, de alguma forma, resgatar, que é o seguinte: o fascismo não é uma doutrina filosófica, né? Ele tem alguns intelectuais que, de alguma forma, influenciaram o fascismo,
a lista é grande, Robert Michels, Mihail Manuelesco, por exemplo, que é o teórico do corporativismo, Carl Smith, de certa forma, o Vilfredo Pareto, de certa forma, Giovanni Gentili, que talvez seja o caso mais explícito de alguém que atuou ao lado do Mussolini, mas isso não chega a configurar uma doutrina, uma ideologia. Na realidade, entender o fascismo é muito mais, a gente busca como fonte muito mais o pensamento e a ação das principais lideranças fascistas. Então, no caso da Itália, os artigos de jornais que o Mussolini escreveu, os discursos do Mussolini e o livro que ele fez, segundo alguns até em cooperação com o Gentili, A Doutrina do Fascismo. No caso da Alemanha, os discursos do Hitler e o Mein Kampf, principalmente. Então, é ali que a gente, de alguma forma, busca estudar o que seria o conceito de fascismo. Apesar dessa falta de substância filosófica, eu acredito que é possível extrair analiticamente um conceito de fascismo, e que esse conceito de fascismo pode ser usado como ferramenta para você olhar para outros regimes, tanto em termos diacrônicos quanto sincrônicos, sincrônico e diacrônico, ou seja, ao mesmo tempo, na mesma época, ou em épocas posteriores. Porque há esse debate, eu acho que é um debate que não está completamente encerrado, que existe uma corrente de autores que considera que você só pode usar o termo fascismo dentro do contexto histórico do entreguerras e na Europa, seria a vertente historicista, ok? Mas há uma vertente analítica que me parece que nos últimos tempos vem ganhando mais relevância, digamos assim, é mais preponderante hoje em dia, não foi sempre assim, Na corrente historicista, até marxistas aderiam a essa corrente. Não, o fascismo é um fenômeno que acabou em 45, acabou com a Segunda Guerra. Qualquer coisa que apareça depois é uma tentativa de copiar, mas fora de contexto, anacrônica. E há uma outra vertente. O Paxton, que já foi citado aqui, é um dos expoentes, que acredita que existe uma cultura fascista, que é possível você, a partir da interpretação do que aconteceu ali na Itália, na Alemanha, mas não só, também em outros lugares da Europa, por isso que eu disse a análise sincrônica, ao mesmo tempo, é possível você tentar extrair, resumir o que seria essa cultura fascista. Um inspirador óbvio do Paxton é o Eco, Humberto Eco, com aquele livro O Fascismo Eterno, onde fala exatamente disso, que o fascismo transpõe algumas características do fascismo, podem ser encontradas, inclusive, antes da própria configuração do fascismo, como ele foi amalgamado ali no contexto de 18, 19, do fim da Primeira Guerra. Algumas características são até anteriores, me lembro daquele texto Viena, fim de século, do Karl Schosk, onde ele já fala, e há toda aquela questão do pan-germanismo. Então, há algumas características até anteriores, mas é principalmente depois que a doutrina, de certa forma, amalgamada ali na Itália e na Alemanha, que isso se torna um modelo que, de alguma forma, é copiado com variações. Então, por exemplo, nessa vertente sincrônica, a gente pode, de alguma forma, incluir a Hungria do Hort, do Marechal Hort, que chega ao poder reprimindo uma revolução comunista e que vai gradativamente se aproximando cada vez mais do nazifascismo, ao ponto de ser um dos primeiros aliados internacionais do Hitler. Os fascismos ibéricos, o Hobsbawm, a quem eu respeito imensamente, mas o Hobsbawm, dos extremos, diz que é difícil enquadrar, não seria adequado enquadrar o falangismo e o salazarismo como fascismo, por conta da característica da ligação com a igreja. O Paxton não concorda, ele acha que não é suficiente. Olha, mas se você tirar isso, você tirar a relação
que Salazar e Franco tinham com a Igreja, que era uma relação muito próxima, uma relação de aliança. Isso não acontece na Itália do Mussolini, nem na Alemanha do Hitler. Você tirar isso, todo o resto é muito parecido, né? E Croácia, Autarci na Croácia. Autarci na Croácia, inclusive, repete a aliança clerical que a gente vê nos fascismos ibéricos, né? Então, há um modelo em que você tira algumas características, mas elas seriam suficientes para eliminar a classificação? Será que a gente não pode fazer uma lista daquelas características principais que, se estiverem presentes, você pode classificar como fascismo, né? Então, essa é a proposta do Pax. Ele tem um capítulo onde ele vai analisando vários países, né, inclusive fora da Europa, inclusive o Brasil. Ele coloca o integralismo lá. Eu sei que a Carolina vai falar mais sobre isso, mas ele coloca o integralismo como um dos movimentos que podem ser classificados como fascista, né? Não o varguismo, mas o integralismo. Tem características suficientes para serem enquadradas como fascismo. E quais seriam essas características? Eu não vou ter condição aqui de resumir todas elas, até porque algumas marcam uma profunda incoerência até, né? Por exemplo, o fascismo frequentemente se apresenta como algo revolucionário, no sentido que vai mudar isso tudo que está aí, né? Vai destruir o sistema, né? No entanto, todo o fascismo apela para um passado mitológico. Nesse sentido, todo fascismo é reacionário. Quer dizer, ele diz o seguinte: vivíamos num paraíso que foi degradado. E, normalmente, quem é que degradou? Os iluministas, os liberais, os comunistas, os sindicalistas, e aí varia, né? Mas houve um passado mitológico, um paraíso perdido. Isso está presente em todos os fascismos. As referências do fascismo italiano ao Império Romano são evidentes, principalmente na arquitetura fascista, né? E a própria ideia de fácio, né? De onde que vem o negócio do fácio? Né? A guarda pretoriana romana. Então, há uma referência explícita a esse passado em que a Itália dominou o mundo, em que a Itália era o centro do mundo, né? E aquilo, de alguma forma, foi perdido. Na Alemanha, isso não é tão claro. Dependendo de quem você for olhar, eles vão reivindicar passados diferentes, né? Alguns dos mais míticos ali, na linha do Evola, Júlio Evola, remetem até às tribos teuto-germânicas que combatiam os romanos, né? Em Munique, eles faziam um festival em que as pessoas se vestiam como teutões e germânicos antes da ocupação romana. No entanto, a arquitetura nazista era claramente inspirada no modelo clássico greco-romano, né? E, por outro lado, o que é o Terceiro Reich? Qual foi o primeiro? O primeiro Reich foi o Império, Sacro Império Romano-Germânico, né, ali na época do Frederico Barba-Ruiva, em que a Alemanha, de certa forma, foi o centro da Europa Ocidental e ainda dominou parte da Oriental. Não é à toa que a operação de invasão à Rússia, na Segunda Guerra, se chama, né, Operação Barba-Ruiva, ou Barbarossa, remetendo novamente a esse passado idílico que foi perdido. Os fascismos ibéricos têm isso também. Tanto para Portugal quanto para a Espanha, o passado idílico perdido é a época das grandes navegações, em que aí depende se foi em Portugal, quando Portugal dominou, se for na Espanha, mais ali na fase do Filipe II, mas há um passado idílico que é remontado, que de alguma forma foi perdido e você quer resgatar. Eu não vou resistir, Caroline, mas talvez o mais estranho de todos esses passados idílicos seja do integralismo, né? Porque eles cultuam uma ideologia que, em grande parte, é copiada de um modelo europeu, no entanto, vão dizer que o passado idílico perdido é pré-colonização, né? Anterior a Cabral, né? A Naue. Mas, enfim, com as suas contradições, todos eles têm lá um passado idílico perdido que precisa ser resgatado. Essa seria uma das características. Uma outra característica muito forte, mas também guarda uma certa contradição, é o nacionalismo. Todo fascismo é ultranacionalista, né? Não sei se vai dar tempo para entrar nesse debate, mas nem todo fascismo é racista do ponto de vista
genético. Nem todo o nazismo era. O nazismo tentava fez um censo ali, usando as máquinas da IBM, para buscar os antecedentes, até 3 gerações, para ver se tinha uma gota de sangue judeu. O nazismo claramente era um defensor de um racismo com uma interpretação genética. Na Itália, nem tanto. Na Itália, inclusive, tinha um monte de fascista ali no início que era judeu e que colaborava com Mussolini. Foi na aproximação da Itália com a Alemanha que o fascismo italiano foi se tornando cada vez mais antissemita, mas mesmo assim, se o sujeito se convertesse, abandonasse as práticas judaicas, eles esqueciam. Na Alemanha, não. Na Alemanha, se tivesse a gota de sangue, 3 gerações para trás, era considerado judeu e podia ir parar num campo de concentração ou de extermínio. Mas, então, nem todo fascismo é racista nesse sentido, mas todo fascismo é ultranacionalista, portanto, xenófobo. Ou seja, odeia o estrangeiro. E odeia aqueles que estão dentro da pátria, mas não tem compromisso com a pátria, né? Aqueles que são fiéis a outras tradições. Por isso, o antissemitismo tem a ver com isso também, né? Porque os judeus estão dentro da pátria, mas são fiéis a outras tradições internacionais. E não é à toa que os ciganos, que eles chamam de romas, né? Também é a mesma coisa. Estão dentro da pátria, mas a fidelidade real deles não é a Alemanha, não é a Itália, é uma tradição que é internacional, né? E isso eles não perdoam, como também não perdoam o internacionalismo dos comunistas, né? Isso talvez seja um dos maiores pecados para o fascista, é alguém ser internacionalista. No entanto, vários movimentos fascistas no mundo, no final, copiavam signos do fascismo italiano e do nazismo, né? Todo fascismo tem uniforme, todo fascismo tem algum tipo de emblema, os fascistas marcham, quer dizer, é curioso isso. Ultranacionalista, mas em alguns casos copiando algo que vem de fora, algo exótico, né? Mas essa também seria uma característica que a gente pode encontrar em todos eles. Mais uma, todo fascismo é ressentido. Todo fascismo tem uma marca de ressentimento. Está ligado àquela ideia do paraíso perdido, né? Por isso ele não nasce, ou pelo menos não aparece muito fortemente, nos países que venceram a Primeira Guerra. O que foi, João? Você está com... Eu estou completamente sem noção de tempo. Avisa aí, por favor. Um minuto. Eu não ouvi. Tinha mas muita coisa ainda, mas... Não, tenta ser mais perto, então. Então, todo fascismo é ressentido e boa parte da violência, também já foi muito mencionada, é justificado por esse ressentimento contra aqueles que de alguma forma, contribuíram para destruir o paraíso idílico. Sobre o fascismo é antiliberal, mas uma das coisas que eles mais cobram do liberalismo é o fato do liberalismo ser fraco, né? O liberalismo não foi capaz de impedir o crescimento dos movimentos de esquerda, das revoluções, por isso ele precisa ser substituído por algo mais forte. Todo fascismo, acho que de alguma forma a Carolina já falou sobre isso, mas todo fascismo é profundamente adversário da diversidade, da alteridade, né? Então, aquilo que foge do padrão precisa ser eliminado. E por isso eles têm uma determinada régua moral, pelo menos no discurso público, né, do que é o cidadão ideal. E tudo que foge disso tem que ser eliminado. O fascismo não lida nada bem com a alteridade. Agora, eu vou cortar essa parte dos conceitos, que seria uma lista mais longa, mas eu queria enfatizar uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu não quero deixar de falar, que é voltando àquele debate, historicismo ou a vertente analítica. O fascismo acaba em 1945
eu não entendi muito bem por que isso, porque essa ideia de que acabou a guerra, o fascismo acabou. Primeiro, porque na Itália e na Alemanha, nem todos os fascistas foram punidos, né? Houve todo um processo de normatização de muita gente que colaborou com o nazismo e que certamente não mudou completamente a cabeça de uma hora para outra, simplesmente porque perderam a guerra. No final dos anos 50, já reapareciam movimentos nazistas ou neonazistas, no caso da Alemanha, porque no final dos anos 50, pouco mais de 10 anos do final da Segunda Guerra. Na Itália, nos anos 60, já tem movimentos que se reivindicam, eles dizem que são fascistas, como terça posizione, a terceira posição. Não somos nem capitalistas, nem socialistas, somos fascistas. Né? Agora, o mais comum foram movimentos... A Ku Klux Klan é muito anterior ao fascismo, né? Mas nos anos 50, elas vão se aproximando, ela vai se aproximando desse discurso anticomunista, o macartismo, que também já foi mencionado, e começam a surgir cisões da KKK, que são grupos mais claramente neonazistas, né? Aqueles supremacistas brancos, ou white power. No Brasil, o integralismo nunca foi completamente desmontado, né? Sem querer entrar no que a Carolina vai falar, mas oficialmente é colocado na ilegalidade em 38, mas não desaparece, se organiza de outras formas, se mantém ativo até 45. 45, os ex-integralistas fundam um partido e continuam por aí. Muitos deles vão colaborar, vão participar do golpe de 64, vão colaborar com o regime militar. Eles não desaparecem, e, inclusive enquanto organização. Eu me lembro que nos primórdios da internet brasileira, lá no início dos anos 90, já tinha página na internet do movimento integralista, da Federação Integralista Brasileira. Talvez a grande diferença é que o impacto do Holocausto, mais até talvez que a derrota da Segunda Guerra, né? Quando o mundo ficou sabendo mais do que aconteceu nos campos de extermínio, isso na verdade não é 45, é mais 47. Os fascistas tiveram que, digamos assim, se esconder. Esconder, né? Não aparecer tão em público, mas eles nunca desapareceram. Nos anos 90, eles se chamavam cyberintegralistas. Hã? Nos anos 90, eles se chamavam cyberintegralistas. Pois é, quando eles descobriram a internet. E é isso que eu não queria deixar de falar. Talvez a grande novidade dos tempos que a gente vive é que eles perderam a vergonha. Eles perderam a vergonha de botar a cara em público, na arena pública. Né? Esse processo, na verdade, começou já com a redemocratização, em que eles também se acharam no direito de ir para as ruas. Nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, você já via de vez em quando um grupo lá de 5 ou 6 na Cinelândia, distribuindo cartilha integralista, mas era algo muito limitado. Foi a internet, principalmente, que fez esse pessoal perder a vergonha de fazer discurso fascista numa arena pública. E eu acho que isso está muito na raiz de uma normalização dessas características do fascismo eterno, que estão aí muito claramente. Olha, no início do ano, quando eles tentaram criar a tal da Aliança pelo Brasil, eu li o manifesto deles e comparei com o manifesto integralista. É tão claramente parecido, tem tanta semelhança, tem alguma diferença, mas tem tantas semelhanças. Eu estava pensando em escrever um artigo sobre isso, mas depois eu achei que é um negócio tão evidente que ia ficar um artigo meio tautológico para dizer, olha aqui, família e propriedade, olha aqui, família e propriedade. Mas não sei, talvez eu resgate esse projeto. Se bem que eu nem sei se esse partido vai para frente ou não. Mas é impressionante que no início, né, de 2020, um grupo político tem a coragem de escrever um manifesto desse, de inspiração claramente fascista. Se não o fascismo histórico, a cultura do fascismo, o fascismo eterno. Ele está aí e ele perdeu a vergonha de aparecer. Ok, Cílio, obrigado. A gente vai ter a oportunidade, já tem aqui já uma quantidade razoável de questões para vocês se divertirem depois. Né? A nossa audiência está bem atenta aqui, participando, ativo. E eu vou passar agora a palavra para a professora Caroline para fazer a sua apresentação.
Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar participando desse debate. A minha apresentação é para falar especificamente do integralismo, muito emendando com o que o professor Estevam já apresentou, né? O integralismo, ele teve esse debate na década de 70, o Gil Trindade ele fez uma das primeiras teses sobre integralismo, falando que era fascista. Aí o José Chazin fez uma em 78, falando que não era fascista, né, que ela tinha alguns aspectos, mas existia esse debate. A questão que eu acho que a gente tem que superar um pouco, assim, que declarando ou não fascista, ela tem aspectos fascistas. A ação integralista brasileira, ela é formada como a lista que o Suderran começou a fazer de características fascistas, ela dá cheque em vários itens, né? E a ação integralista brasileira, ela vai nascer em 1932, um pouco também vindo do que a Cristiane tinha falado, de toda aquela questão da crise em 1920, no Brasil também, apesar de não ser um país com capitalismo desenvolvido, ainda ser um país agrário, a gente tinha uma questão da superação do que a gente chama de República Velha, então você estava naquela crise nos anos 30, e já existia outras iniciativas. A ação integralista brasileira, ela não é a primeira iniciativa com esse caráter fascista no Brasil. A gente tinha a Legião Cearense do Trabalho, que tinha mais de 15 mil militantes por ela, que já tinha caráter fascista e nacionalista. O que o Plínio Salgado faz é juntar uma intelectualidade em 32, ele já vinha também desse movimento nacionalista desde a Semana de Arte Moderna, e aí ele vai para a Itália, tem esse contato com o fascismo italiano, então, assim, é um dos pontos inegáveis que a ação integralista brasileira é de inspiração fascista, porque ele vem da Itália com essa bagagem, né? E aí ele faz essa junção com o Miguel Reale, que também era, durante a ação integralista brasileira, ele tem uma vertente muito de defender a questão italiana de organização de trabalho. E ele também se junta com o Gustavo Barroso, né? O Miguel Reale, ele defende muito corporativismo. E ele se junta também com o Gustavo Barroso, que vai defender um pouco o antissemitismo. Inclusive, o Plínio Salgado e o Gustavo Barroso, eles vão ter algumas rusgas nesse sentido, porque o Gustavo Barroso, ele tinha uma fala mais antissemita. Ele dizia que não era uma questão racial e étnica, era uma questão porque os judeus estavam inseridos tanto no imperialismo quanto no comunismo, então por isso era contra o nacionalismo que se almejava, então por isso que existia essa fala antissemita. Mas ela estava ali inserida, né? E essa ação integralista brasileira, por isso que é complicado até quando você entra nessa discussão do que é fascismo ou não. Porque, assim, a ação integralista brasileira, ela acontece de 32 a 38. Mas, como o Suderran falou, o integralismo nunca sumiu. Ela se renova, mesmo quando Getúlio Vargas proíbe ela em 38, o Plínio Salgado ele vai criar a Associação Brasileira Cultural, que é para continuar a doutrinação dos jovens, né? Então, você tem esse momento mais redondinho, que eu acho que é mais similar com as questões do fascismo, que é de 32 a 38, que acontece a ação integralista brasileira, que ela vai colocar nas suas falas, no seu manifesto, que ela é anticomunista, que ela é antiliberal, que ela defende corporativismo, o autoritarismo, a presença de um líder forte, que deve ser cultuado, né? O Plínio Salgado, ele é esse líder, sempre tratado como um chefe nacional que não pode ser questionado. Essa questão deles expandir, a tentativa de uma expansão, a ação integralista, logo nos primeiros anos dela, ela vai fazer muita produção escrita, tanto em jornal quanto em livro, divulgação em rádio, ela vai fazer uma espécie de caravana, levando a bandeira integralista pelo interior do Brasil, para fazer a propaganda do movimento, porque uma das características que ele tem do fascismo é a ideia de um autoritarismo que vai arregimentar as massas, né? Não um autoritarismo varguista que vem de cima e pronto, não. Ele quer realmente, como o fascismo italiano, conquistar uma massa de seguidores fiéis a ele. Então, ele tem essa característica nesse momento. Vai ter um enfrentamento direto com movimentos de esquerda, comunistas ou não, tinha a Frente Antifascista, tinha a Aliança Nacional Libertadora, que inclusive vai ser famoso o episódio chamado A Revoada das Galinhas Verdes, né? Que é na Praça da Sé, em São Paulo, vai acontecer uma manifestação integralista, e diversas organizações de esquerda vão para o embate contra essa organização, acontece um tiroteio, morrem alguns integralistas, e nos jornais de esquerda,
é noticiado que, como eles saíram correndo com o uniforme verde, característico da ação integralista brasileira, era a revoada das galinhas verdes, né, um tom pejorativo, e depois eles tentam, inclusive, retirar, criando um movimento de jovens que eles chamavam de águias brancas, para ver se diminuía a história da galinha verde. Mas o movimento integralista, então, ele tem essa bandeira, ele tem algumas características muito, que estão mais do que no discurso, no visual, né, que é o uniforme verde, né, os homens eram as camisas verdes, as mulheres as blusas verdes, eles têm a insígnia no braço, que me lembra muita coisa do nazismo, a palavra, né, a Naue, como uma saudação, que também remete ao nazismo. Então, esse primeiro momento da ação integralista brasileira remete muito ao fascismo e ao nazismo. Quando acontece uma das primeiras quebras de paradigma do que a ação integralista se apresentou é quando, em 1937, eles deixam de ser só um movimento cívico e passa a ser um partido. E aí o Plínio Salgado ele vai, né, se colocar como candidato do partido da eleição, que não aconteceu, porque teve o golpe do Estado Novo. E apesar de o integralismo estar envolvido com o golpe do Estado Novo, o plano Cohen e tudo mais, o Plínio Salgado ele faz essa aproximação do Vargas nesse momento. O Vargas chega a oferecer o Ministério da Educação para o Plínio, que ele não aceita, até porque existe uma discussão sobre como ele não poderia estar, né, abaixo do presidente, já que ele representava o chefe nacional do integralismo. E logo em seguida, o Vargas sai um decreto proibindo partidos, proibindo milícias, proibindo tudo que conseguisse encaixar, inclusive, o integralismo. E a partir disso, o integralismo, então, a ação integralista brasileira deixa de existir, que entra na legalidade, e aí eles criam a Associação Brasileira de Cultura, que é uma forma de continuar a manifestação integralista. O que acontece é que gera uma insatisfação muito grande entre os integralistas, e eles vão tentar reagir, eles vão fazer o famoso putsch lá de 1938, que é uma tentativa de atacar o Palácio da Guanabara e derrubar o governo e tudo mais, que é facilmente combatido pelo governo. Nesse momento, o Plínio Salgado é preso e depois exilado para Portugal. Aí, nesse momento, existe uma mudança, uma quebra do que estava acontecendo nessa ação integralista brasileira, porque o que acontece? O Miguel Reale e o Barroso eles se afastam, porque o Plínio Salgado ele vai colocar o Raimundo, ele vai colocar ele como liderança para poder continuar a ação integralista e vai criar o Partido de Representação Popular. Quando acontece esse partido, né? Então, de novo, existe uma quebra daqueles ideais integralistas, porque agora você tem um partido que está disposto a concorrer à democracia. Em 45 eu estou falando, né? Quando volta a abertura de ter os partidos. E o Plínio, ele vai fazer uma grande malabarismo ali para tentar justificar a ação integralista se afastando do fascismo italiano e do nazismo da Alemanha. Ele tem nesse período ali uma tentativa, então é muitas falas que são contraditórias, que são dúbias, ele vai fazer esse afastamento, e aí ele vai defender de novo o pluripartidarismo, que era uma coisa que a ação integralista era contra, aí ele passa a ser a favor, começa a falar que se aproxima da democracia, ele vai fazer uma fala, até para justificar os símbolos claros do integralismo, ele falava que o uniforme verde era usado para que não houvesse espaço para o uniforme caqui do nazismo, sabe? Então ele vai fazer vários malabarismos para justificar as contradições que estavam evidentes naquele período. O Partido de Representação Popular, ele vai, então, agora sem o Reale, sem o Barroso, ficar durante esse período democrático, né, até o golpe. O Plínio, ele vai ser deputado no Paraná, e de novo a contradição, porque para se eleger ele vem com um discurso de ser a favor da democracia, logo que ele vira deputado, ele já faz um discurso a favor do integralismo novamente, inclusive é muito criticado na Câmara e tudo mais, então ele fica fazendo esse jogo dúbio. Ele vai questionar bastante a candidatura do Jânio Quadros, depois ele vai tentar uma aproximação já em 61 de novo, então ele fica fazendo esse jogo de ambição política mesmo, que também é contraditório contra a própria ação integralista, que dizia que a existência de partidos era corrupta, né, que devia existir um partido único, que os partidos, o pluripartidarismo dava ambição aos partidários a quererem cada um seus interesses próprios, e a ação integralista era uma coisa superior, que, né, era uma coisa de interesse nacional. Então ele cai nessa contradição também. E aí,
quando vem o golpe militar, o Plínio Arruda ele participa efetivamente das marchas, né, da família, pela tradição e Deus e tudo mais. Ele faz parte dessas marchas ativamente, ele chega a discursar na de São Paulo, em 64. Então, ele condiz muito, porque, obviamente, que tem muita similaridade entre as coisas que são defendidas no golpe militar e o que o integralismo do Plínio acreditava. Acontece que, inclusive, o Gilberto Calil, ele tem um trabalho com correspondência do Plínio, e ele tem uma carta que ele pega do Plínio, que ele escreve que a Revolução Gloriosa, que é como ele chama o golpe, era uma proposta integralista, e que eles foram meio que enganados depois, ingenuamente, pelos militares. Então, ele ainda quis, né, tomar esse partido do golpe. E aí, depois que se instala o golpe, assim que sai o ato institucional número 2, que proíbe os partidos, logo o partido dele também some, né? E aí, a maioria dos integralistas, eles entram para o Arena, que era o partido dos militares. Porque, como eu disse, eles condizem muito com a crença do autoritarismo. É diferente, né, o que o integralismo defende do autoritarismo militar, mas tem algumas coisas que condizem. E a partir daí, o Plínio vai morrer no meio da ditadura. Ele morre em 75. E aí, quando o Plínio morre, a gente tem uma disputa pela continuação desse integralismo. Por isso que, a partir de 75, a gente vai ter altos e baixos de como fica em evidência esse integralismo. Você vai ter as casas de cultura do integralismo, que são organizadas por ex-integralistas e pela viúva do Plínio. Vai ter uma em São Paulo, vai ter uma em São Gonçalo, né? Que são casas que procuram manter uma memorialística dele, de todos os documentos e tudo mais. Aí a gente vai ter o Anésio Lara, que é uma figura interessantíssima, porque ele tenta formar de novo uma ação integralista brasileira, né? Na década de 80, já ele pega e ele reserva o nome Ação Integralista Brasileira, igual a de 30, para ele no cartório. Ele registra como o detentor dos direitos de usar o nome Ação Integralista Brasileira. Só que o Anésio Lara, ele é uma figura muito controversa entre os integralistas, porque ele defende muito a violência da prática. Ele vai, na década de 90, tentar convencer os jovens a ideia integralista, se aproximando do movimento dos carecas, né, os famosos skinheads e tal. Os carecas são uma espécie de punks dissidentes ali, principalmente no ABC paulista, que eram punks, mas queriam o conservadorismo, o reacionarismo, eram racistas, eram homofóbicos, e iam muito para a pancada mesmo com os outros punks contrários na rua. E ele se aproxima desse movimento, né? Então, muitos integralistas, principalmente da velha geração, não vê com bons olhos o que o Anésio Lara faz. A própria viúva do Plínio Salgado, ela tenta tirar ele da presidência da ação integralista, mas ele volta em poucos meses, então assim, não consegue esse afastamento. E ele tem esse radicalismo a ponto de se aproximar do Partido Nacional Socialista, que era um partido brasileiro que estava tentando realmente ressaltar o neonazismo, né? Era um partido organizado pelo Zazimi, e esse partido, ele falava que a gente tinha que reformular a visão que a gente tinha do Hitler. E assim, eu acho, uma das coisas que é muito engraçada, né, um pouco trágica também, em 89 teve um debate na Band, com a Silvia Popovic, em que ela levou o Anésio Lara, e levou o Zazimi, e levou um historiador, e levou um judeu para debater se o nazismo era bom ou não. Então, a gente lembra agora, bem recentemente, a CNN fez um debate com o cara que fez o ataque à Porta dos Fundos para debater fascismo e antifascismo, né? E parece uma coisa tão surreal, mas isso já aconteceu em 89, na Band aberta, assim, eles discutindo quem defendia nazismo e quem era contra o nazismo. Então, isso faz muito em detrimento à ação integralista brasileira nessa segunda versão do Anésio Lara, e ele acaba não tendo esse respaldo. Então, automaticamente, outros integralistas começam a tentar fazer outras organizações. Logo na virada do século, eles fazem o Congresso Integralista do século XXI e tentam lançar o movimento integralista brasileiro. E aí eles reúnem várias pessoas. Tem o pessoal do Prona, que eu não vou entrar, senão não vai dar tempo, porque eles também tiveram uma aproximação com o Prona. E aí, nesse momento, eles saem com essa ideia de movimento integralista brasileiro, e quando eles vão registrar o nome em cartório, eles descobrem que o Anésio Lara também detentia o direito do movimento integralista brasileiro. Eles desistem
e aí acaba acontecendo iniciativas individuais, né? Individuais não, separadas. Hoje, o que a gente tem de mais forte dessas iniciativas é a Frente Integralista Brasileira, e como o Siderhan já falou, eles vêm muito presentes na internet, eles são ativos já, assim, antes da virada do século, e eles continuam. Eu até dei uma olhada hoje no site deles para ver se eles estão lá, e eles postam muita coisa, eles falam muito sobre o governo Bolsonaro, e é muito nessa questão de ter alguma identificação com alguns quesitos do Bolsonaro e outros no afastamento, né? Então, eles são críticos, por exemplo, do neoliberalismo do Paulo Guedes, né? Mas eles são a favor da ideia de horror a ideia do Bolsonaro com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Então, tem esse jogo de aproximação e distanciamento em relação ao governo atual. Mas eles também vendem muita ideia de uma esperança de que os militares, em algum momento, vão tomar essa frente, vão fazer um nacionalismo, um patriotismo mais forte, como eles almejam. Eu também olhei o movimento integralista linear, que também é um movimento bem peculiar, que ele também sai ali desse congresso do integralismo no século XXI, que na época eram mestrandos de física, e aí eles querem um integralismo que junte toda a ideia de patriotismo, nacionalismo, com a ciência, com o progresso tecnológico. E aí esse movimento, ele vai criar o próprio movimento integralista deles, e também, assim, eles defendem, todos eles usam muito a desculpa de que eles não são nazistas ou fascistas, porque eles são cristãos, tem uma coisa muito da espiritualidade, muito de que tem um cristianismo muito forte, então eles estão distantes desse movimento. Ao mesmo tempo, eles são muito defensores de questões assim, racistas, homofóbicas, né? Você encontra no site de todos eles atualmente falas falando sobre campanha da AIDS, propagação de homossexualismo. Eles não usam a palavra homossexualidade, porque eles consideram a homossexualidade uma doença. Então tem essa fala muito presente nos sites deles. Tem muita crítica ao governo do Lula, né? A Frente Integralista Brasileira, ela faz uma carta de que o Lula ele é um falso representante do povo, porque ele faz os interesses econômicos dos banqueiros e tudo mais, então ele fala que não era o representante do povo. Então eles têm essa presença. Eu achei interessante que o movimento integralista linear, ele para de fazer artigo em 2015. Ele tinha muita, principalmente a partir dos movimentos de 2013, ele começou a publicar e se fazer presente, eles participaram dos movimentos do golpe da Dilma, e aí em 2015 o site deu uma parada, e agora, em 2020, eles voltaram. Então, porque toda essa questão, a crise que a gente está tendo das instituições, o governo Bolsonaro, estimulou essa volta, como o Siderhan estava falando, esse encorajamento de botar a cara e defender essas ideias, né? Então, você tem... E a gente tem, assim, o que ficou mais evidente foi o ataque da Porta dos Fundos por aquele pessoa, né, Eduardo Fauzi, o nome dele, e que ele era membro do PSL, que é o partido do Bolsonaro, né, era o partido do Bolsonaro, era membro da Frente Integralista Brasileira e da Associação Cívico-Cultural Araci Lopes Estrela, que é uma associação que o Araci Estrela era um dos donos da casa de memória do Plínio lá em São Gonçalo, que ele tinha uma biblioteca, ele tinha documentação, fazia reuniões para falar de integralismo em São Gonçalo. Então, esse rapaz que fez o ataque à Porta dos Fundos, ele pertencia a essas três entidades, duas integralistas e o PSL, né? E ele faz essa fala, lembrando muito o que a Ana Carolina falou, quando ele vai na CNN, de que precisa ser combatido esse anticristianismo, essa esquerda, esse comunismo, com violência. Que a ferramenta é a violência, que não se dialoga com esse tipo de questão. Eu acho que é isso. Bom, Carolina, obrigado. Você foi bastante sintética também na tua apresentação. Eu queria só lembrar a audiência, por favor, curtam a nossa página do Facebook, curtam também o nosso canal no YouTube. Essa nossa apresentação aqui hoje vai estar disponível também depois no YouTube, para quem quiser ver, compartilhar, rever com calma, né? Então, é importante para poder acompanhar as nossas apresentações, atualidades, as nossas atividades que estão sendo desenvolvidas aqui pelo tempo, né? Que vocês curtam as nossas redes sociais, nossa página aí do Facebook e o nosso canal do YouTube. Na próxima semana teremos também um debate aqui sobre política e economia contemporâneas. Então,
fiquem ligados que tem muita novidade aí pela frente. Temos aqui bastante questões, e eu não vou me estender para poder justamente dar espaço para apresentar e vocês poderem debater. Algumas estão endereçadas, outras nem tanto. Então, eu vou fazer aqui pergunta agora colocada para Caroline. Né? O Brasil teve a maior célula nazista fora da Alemanha. Qual o papel do movimento integralista nisso? Toma nota, vou passar aqui as perguntas, depois a gente vai seguindo aí pela ordem. Com relação à volta do fascismo de hoje em dia, é possível associar a volta do fascismo com a incapacidade do PT de não ter feito uma reforma política e o medo, né, que levaram à ascensão do fascismo na Itália em 1920 e 22, e o descontentamento com os políticos, o colapso do sistema político e o medo de uma revolução comunista atual, acho que essa tem muito a ver também com o que foi colocado aqui pela Cristiane e um pouco pela Caroline. A Ana Carolina. Também, específico agora para a Ana Carolina, né, como a professora Ana Carolina Guenin disse que o fascismo tem como base a glorificação da violência, dá para dizer que as ditaduras sul-americanas, como a Argentina e o Chile, com o terrorismo de Estado, tinham ideais e bases fascistas? Bom, essa é um pouco mais geral, né? Como um governo com pautas neoliberais pode ser chamado de fascista? E só para lembrar, eu coloquei bibliografia básica de referência aqui nos nossos comentários. Então, para as pessoas que estiverem interessadas, tem as referências bibliográficas aqui nos comentários. Bom, é possível também dizer, continuando, que o fascismo teve medidas liberais na economia, né? E aí, nesse campo econômico, né, tanto o Rafael, né, nosso companheiro aqui, professor Rafael Brandão, como o Marcos André Farias, colocaram questões também relacionadas à relação econômica entre o capitalismo e o fascismo. Né? Bom, o Rafael está parabenizando a todos os colegas, parabéns pelo debate, muita qualidade, e ele pergunta o seguinte, de pensar até que ponto podemos estabelecer uma relação entre o anti-intelectualismo característico do fascismo e o anti-intelectualismo e os ataques do pensamento científico do governo Bolsonaro. Né? E o Marcos está pedindo para comentar, né, ainda sobre a aliança do fascismo e o capitalismo, né, e relacionar isso com os dias atuais. São só essas questõezinhas. Pouca coisa. Bom, Cris, começa? Pode ser. Estão me ouvindo? Sim. Então tá. Eu tinha olhado essa questão do André, né, sobre o PT, a falta de reformas, e me deu vontade de falar um pouco sobre isso mesmo, porque como eu não terminei muito minha fala, eu queria falar muito mais coisas, né, e eu vou tentar emendar também com a pergunta do Rafael, que eu tinha lido e também gostei, porque acabou que a gente não mencionou o Leandro Conder, que tem um livro que foi, talvez, básico para a gente lá na faculdade, pelo menos para mim e para o Cid, né? Nós somos da geração do Leandro Conder, né? Não, eu também, né? E eu acho que... Não, eu botei aqui na bibliografia o Conder, enfim, por isso que o pessoal está fazendo essa referência, eu coloquei uma indicação aqui... Porque eu, como professora na UERJ, eu tenho usado o Conder como uma dos subsídios do conceito de fascismo, e justamente para travar um debate que eu acho importante para a gente, que é um debate de se situar, que é usar o Conder para falar de fascismo, como ele constrói esse conceito, situando esse movimento na direita, né, como um gênero da direita, contra-revolucionário, anti-operário, e, por outro lado, o totalitarismo, que foi um conceito muito expandido entre historiadores, sociólogos, cientistas políticos, e que é usado por liberais e que identifica tanto a experiência soviética quanto a experiência do nazismo e do fascismo. E que eu acho muito, muito complicado. Então, eu gosto de trabalhar esses dois conceitos, fazendo essa pontuação do Leandro Conder. Então, para mim, ele é uma referência muito especial, quando ele chama a atenção para o fato de que o fascismo é um movimento assim. Por outro lado, no Leandro Conder, tem a questão da nação como mito, eu já desgosto.
Eu já sou uma leitora mais crítica com relação a isso, porque eu acho que a nação ela é muito vivenciada, né? O vínculo com a nação, eu gosto muito do Norbert Elias, quando ele fala do indivíduo, a formação desse indivíduo moderno, que vai deixando os vínculos com as comunidades tradicionais e cada vez mais estabelecendo um vínculo e uma relação com o Estado Nacional, como cidadão, como passando de súdito a cidadão, porém, toda a vida dele, os direitos, as possibilidades que ele tem, das relações que ele estabelece na vida, passam a ser contidas pelas normas desse Estado e por onde ele nasce, quais são os direitos que ele tem, e, portanto, ele se vincula a vida inteira ao Estado e cada vez mais, né, com o processo de modernização, cada vez mais todas as outras relações são tênues, as relações familiares, as relações de trabalho, as relações com as empresas e a relação com o Estado permanente. Portanto, o vínculo com o Estado, o vínculo com o local de nascimento e aquela experiência histórica, aquele cenário, né, cultural do seu lugar de nascimento, ela é uma experiência vivida, eu acho, no século XIX. Então, eu acho que a nação, não consigo identificar, eu consigo, sim, entender que no fenômeno do fascismo, a nação é usada na propaganda, né, como de forma pragmática, como um instrumental de construir essa unidade perfeita de um organismo que se move todo junto, né, com objetivos de fortalecimento de si próprio, né? Isso eu entendo, que a nação tem um uso propagandístico, mas eu não acho que ela seja um mito, eu acho que ela diz respeito a uma experiência real, né, de construção social e histórica muito materializada no século XIX. Então, com isso eu tenho esse problema. Mas, voltando à questão do André primeiro, antes, ele falava de crise. Será que se o PT tivesse feito reformas políticas, que ele fala? E eu me lembro que eu tenho alguns colegas que têm usado o fascismo para qualificar a crise que vem acontecendo no Brasil desde as manifestações de 2013. Eu não sei se vocês lembram, mas entre nossos colegas, sobretudo os colegas que eram mais identificados ou mais próximos ao governo, né, eles imediatamente, quando nas manifestações surgiram alguns manifestantes que diziam assim: aqui não tem partido, ninguém me representa, imediatamente essas pessoas começaram a identificar ali sinais do fascismo. E eu, que estive nas manifestações de 2013, que tinha minhas demandas, né, não só demandas como indivíduo, mas demandas coletivas importantes, né, porque depois nós que estávamos no Rio de Janeiro tivemos um movimento grande de professores, de educação, eu não senti isso. Eu tive uma percepção bastante diferente dessa questão da rejeição aos partidos. A minha percepção imediata foi: os partidos políticos no Brasil não representam. Nós estamos vendo uma crise de representatividade muito grave. E eu olhava para os partidos, incluindo o PT, que tem uma adesão grande, que é um partido popular, incluindo o PT, eu falei assim: onde está a vida partidária que liga, que canaliza as demandas sociais, que consegue fazê-las serem representadas por meio do partido político? E eu não via isso, não enxergava. E eu percebia que a sociedade civil não enxerga no seu campo político um campo de canalização e de negociação das demandas sociais, das demandas populares. Então, foi esse o sentido que eu vi em 2013, e é este o sentido que eu tenho visto na crise, aí respondendo ao André. Não é uma crise do PT, é uma crise de todos os partidos da esquerda, dos partidos socialistas europeus, todos eles viveram o mesmo problema, à medida em que foram esses partidos que, de alguma forma, mediaram as reformas neoliberais da globalização. Eles deixam de responder a um conflito político no século XX que se estabeleceu, que era muito claro. Os partidos trabalhistas ou socialistas, eles expressavam as demandas dos trabalhadores e da sociedade civil, da parcela da sociedade civil não proprietária, não rentista. E os partidos liberais, os partidos conservadores, eles tinham
uma pauta muito mais exclusiva de algumas parcelas, e, portanto, o esforço de propaganda deles é muito maior. Ele exige um esforço de propaganda maior para que setores populares adiram a esses partidos que eles possam vencer. Mas o que acontece é que eu tenho entendido este período que a gente vem vivendo, e que se agravou muito a partir de 2008, né, que é o período de globalização, e não à toa, depois surgiram as primaveras, e realmente o cenário político volta a se polarizar com um momento de crise deste modelo liberal, que é um modelo que entrou em ruína com a Primeira Guerra Mundial. Eu estava tentando traçar esse cenário. É um modelo construído supondo que, por meio de constituições que limitem o poder executivo e de sistemas legislativos onde você possa ter o debate e a negociação do conflito político através dos parlamentos, então você tem isso que a Carolina chamou de uma construção, uma estrutura racionalista, de diálogo. Esse sistema, ele parecia não dar conta dos desafios do século XIX, ele entra em crise. Depois das guerras, porque a guerra ela termina 4 anos e meio depois, mas ela não soluciona os desafios, ela aprofunda os desafios. Os desafios ficam maiores depois da Primeira Guerra Mundial, e, portanto, é só depois da Segunda Guerra Mundial que a gente tem uma nova construção política. Essa nova construção política lida com o fato de haver o socialismo de uma maneira diferente. Então, a gente tem uma pujança de distribuição de direitos neste sistema liberal. Essa pujança, ela passa a ser contestada pelo neoliberalismo. Então, a gente tem partidos que não conseguem mais expressar e representar efetivamente os interesses de trabalhadores. Por outro lado, a gente tem trabalhadores que não estão mais organizados em massa em sindicatos. Eles estão fragmentados, eles estão pulverizados. Qual é a nossa organização mais importante política hoje, que a gente vê a mobilização dos jovens na universidade? São os coletivos de identidade, são os coletivos raciais, são os coletivos de mulheres, né, LGBT. Então, a gente tem uma quantidade de pautas mais pulverizadas que não dizem respeito ao conflito distributivo, propriamente, ao conflito da propriedade, né? Então, só para terminar a resposta do André, eu acho que é uma crise do sistema de representação, este que foi muito aprimorado depois da Segunda Guerra Mundial com o estado de bem-estar social. Esse sistema, para mim, ele está em crise e, portanto, tem um espaço aí vazio para a invenção. Eu estava falando que esses momentos de crise não só são momentos de rejeitar o velho, rejeitar o que passou, mas de você tentar imaginar e construir mecanismos novos, mesmo que buscando referências antigas, né? Então, eu acho que é um momento de construção, mas, porém, não é um momento só de fruição de utopias. Quando você tem uma crise sistêmica, não é um movimento só de fruição, é um movimento também de insegurança, de medo, de caos, porque rola violência, né? O combate, ele muitas vezes, ele se faz com extrema violência, dada a polarização dos interesses, do conflito, né? Então, eu acho que a gente vive um período assim, e, portanto, a gente precisa estar alerta, porque, obviamente, que a gente vai estar em algum lado, né? Se você vacila, você não está... Porque eu acho que muita gente, na nossa eleição de 1918, eu acho que de 2018, foi claríssimo isso. Muita gente hoje tem a impressão que vacilou, não sabia muito bem do que se tratava. Então, é momento de estar muito alerta, né? Aí, já vindo para a questão do Rafael, eu acho que a gente... Gente, olha só para a gente poder... Se a gente tem tempo escasso e tem muitas questões para as pessoas poderem debater. Já vou terminar, só porque eu queria falar dessa questão do Conder. Eu acho que o nosso conflito diz respeito diretamente à estrutura do capitalismo hoje, né? E, portanto, este é o desafio. É a gente não responder à violência na linguagem violenta do fascismo com o tipo, mas eu não sou comunista,
a resposta que o PT dava, eu governei para todo mundo, os banqueiros nunca enriqueceram. Não, eu acho que a resposta tem que ser, eu tenho o direito de ser socialista numa democracia, eu tenho o direito de fazer crítica ao capital, eu tenho o direito de lutar pelos meus interesses como trabalhadora. Então, eu acho que é um pouco ficar alerta para os nossos lugares, né, nessa disputa. Valeu. Vou passar, então, para a Ana Carolina, e a gente vai seguindo. Vou tentar ser o menos... Posso fazer só um comentário, que aí também de respeito a uma pergunta aqui do Valmir Aleixo, mas eu acho que pode ligar com isso que está sendo comentado. Posso? Sim. O Valmir Aleixo, agora que eu descobri que tem uns comentários aqui do lado, que dá para a gente ver, mas o Valmir Aleixo perguntou como os professores veem a influência do fascismo ucraniano, da Aurora Dourada na Grécia, da Aliança Nacional de Charlottesville, que é aquele movimento supremacista branco lá dos Estados Unidos. Então, olha só, eu acho que não dá para a gente isolar o Brasil nesse cenário, né? A gente falou aqui do neofascismo no Brasil, mas não é um fenômeno brasileiro. A gente está vendo isso no mundo. O crescimento desse fenômeno. Não vou dizer que Trump é fascista, mas há grupos fascistas que apoiam Trump, né? Tem o Steve Bannon. Então, acho que a gente não deve supervalorizar a conjuntura brasileira. Claro que ela é importante, o Cristiano falou muita coisa que eu concordo, algumas que não, mas a conjuntura brasileira é importantíssima para entender, mas eu só queria aproveitar a pergunta dele, não deixar passar em branco, para lembrar isso. É um contexto internacional, é um movimento de crise do capitalismo internacional, em que a gente pode fazer algumas analogias com o período ali da Primeira Guerra. Vocês sabem que a Primeira Guerra marcou o fim de uma hegemonia inglesa, né? E a ascensão da hegemonia dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos demorou um pouco a exercer essa dominância, né? Então, houve ali os anos 20, é um período em que a hegemonia global ficou em disputa, e o fascismo nasce nesse contexto. De certa forma, está acontecendo isso de novo, né? Com a ascensão chinesa e a americana. A China, por vários motivos, não quer ou não pode assumir esse papel de grande policial da ordem mundial. Os Estados Unidos não abre mão do seu papel, que vai cair brigando, acho que isso está muito claro, né? E nesse jogo de xadrez, movimentos fascistas são peões interessantes no contexto dessa disputa mais geral. É só isso que eu queria falar sobre isso. Tem uma outra pergunta que eu quero... Vamos lá, Ana Carolina. Espera aí, gente, eu estou meio enrolada aqui. Eu estava tentando encontrar os comentários, saí da página sem querer, enfim. A pergunta sobre os regimes militares na América Latina, não é isso? As ditaduras militares na América Latina, se elas seriam fascistas. Então, primeiro eu queria falar, porque a minha fala eu estruturei em torno dessa questão da violência. Mas, assim, o recurso à violência, ele é tão antigo quanto a humanidade, né? Ele é absolutamente alguma coisa que perpassa a história humana. Nesse sentido, ele não é apenas, né, fascista. Ele não diz respeito apenas aos fascismos, né? O recurso à violência seria, por exemplo, anacrônico você dizer que o Gengis Khan, que era um sujeito, né, que obviamente violento, que dominou boa parte do mundo pela força, pela guerra, obviamente você não pode chamar ele de fascista. Então, tem que ter uma certa tensão, e eu acho que, de repente, não deu para passar isso, né? O fascismo ele tem as suas especificidades. Uma delas é justamente histórica, e é o fato dele estar ali no cerne da modernidade